Olá pessoal, vamos para a resolução de uma questão de informática, agora falando sobre os conceitos básicos de informática, principalmente aí conceitos de hardware e software. Vamos para análise e leitura da questão, acompanha comigo aí na tela do teu computador. Paulo possui R$ 3.500 para comprar um computador para uso pessoal. Ele deseja um computador atual, novo e com configurações padrão de mercado. Ao fazer uma pesquisa pela internet, observou nas configurações dos componentes de hardware os seguintes parâmetros: 3.3 GHz, 4 MB, 2 TB, 100 Mbps e 64 bits. De acordo com as informações acima, letra A, 2 TB é a quantidade de memória RAM. B, 3.3 GHz é a velocidade do processador. Letra C, 100 Mbps é a velocidade do chipset. Letra D, 4 MB é a capacidade do HD. E a letra E, de Equador, 64 bits é a capacidade da memória ROM. Bem, pessoal, o que nós temos aí nessa questão é um determinado computador e algumas características técnicas em relação ao hardware desse computador, quer dizer, a parte física, os elementos, os equipamentos, os recursos que compõem a parte física desse computador. Sempre lembrando que hardware compõe a parte física. E aí ele deu várias características na letra A, B, C, D e E que implicam resposta que a gente vai ter que analisar se está certo ou errado. Então vamos começar com a letra A para avaliar o que cada uma quer dizer. A letra A, por exemplo, disse 2 TB é a quantidade de memória RAM. O que significa 2 TB? 2 TB significa 2 terabytes. Quando o B abreviado é maiúsculo, isso significa byte. Quando o B está abreviado em minúsculo, significa bit. Nesse caso é 2 TB, então indicando 2 terabytes. 2 terabytes é aproximadamente 2 trilhões de bytes. 2 trilhões de bytes, 2 terabytes. E ele está dizendo que 2 terabytes é a quantidade de memória RAM. A memória RAM é a memória principal do computador. E essa memória principal, ela serve para armazenar os dados que estão sendo processados. Que estão sendo processados nesse momento, que estão em processamento. Essa é a responsabilidade da memória RAM, que é a memória principal do computador. Armazenar os dados que estão em processamento. E o valor padrão nos computadores atuais para a memória RAM não é de 2 terabytes, não é de 2 trilhões de bytes. Vamos observar, eu fiz algumas avaliações para ti. O que eu estou te mostrando agora aqui na tela é o que nós chamamos de pente de memória RAM. Pente de memória RAM é um módulo, é uma placa de memória RAM. Nessa placa nós temos chips e essa placa vai ser encaixada na placa-mãe. Quer dizer, esse módulo de memória RAM vai ser colocada na placa-mãe, na motherboard lá do teu computador. A capacidade da memória RAM de um computador comum, de um computador do tipo PC, como aquele que queria ser adquirido, é de aproximadamente na casa dos gigabytes. Quer dizer, às vezes tu compra um computador, ele tem 2 gigabytes de memória RAM, 4 gigabytes de memória RAM, 8 gigabytes de memória RAM. Então é muito comum hoje os computadores terem a memória RAM em torno de 2, 4, 8, 16 gigabytes. E giga quer dizer bilhões de bytes. Então quando eu digo que esse aqui é um exemplo de memória RAM, de um pente, de um módulo de memória RAM de 4 gigabytes, eu estou dizendo que ele tem aproximadamente 4 bilhões de bytes. Mas percebe, a capacidade da memória RAM de um computador comum não é na casa dos terabytes. Terabyte é muito mais que gigabytes. Então a memória RAM tem capacidade na casa dos gigabytes. Megabytes ou gigabytes. Esse é o mais comum. Atualmente o mais comum para a memória RAM é na casa dos gigabytes, como esse exemplo, um pente de memória RAM de 4 gigabytes, de aproximadamente 4 bilhões de bytes. Se fosse terabyte, seria 2 trilhões de bytes. Então, repetindo, a memória RAM não tem capacidade usual nos computadores atuais na casa dos terabytes, não é na casa dos trilhões, é na casa dos gigabytes, dos bilhões de bytes. Por isso está incorreto a letra A para a memória RAM, não está certo para a memória RAM. Então, professor, se a memória RAM é na casa dos giga, o que tem na casa dos terabytes?
Eu poderia dar um exemplo. 2 terabytes que estava citado na letra A é mais comum para o disco rígido, para o HD, o hard disk do computador. Aí sim eu concordaria. Se a letra A tivesse dito que 2 terabytes é a quantidade, a capacidade de armazenamento de um disco rígido, isso é usual num computador moderno. Hoje os computadores mais modernos podem ter discos rígidos na casa dos gigabytes, por exemplo, 500 gigabytes, bem mais que a memória RAM. 500 gigabytes já é bem mais que os 4, 8 ou 16 gigabytes da memória RAM. Então, tem disco rígido de 500 gigabytes, tem disco rígido menor, mas tem disco rígido maior, tem disco rígido na casa dos terabytes. Esse é um disco rígido de 2 terabytes, de aproximadamente 2 trilhões de bytes. Então, a letra A, 2 terabytes, não é para a memória RAM, por isso está errado. Seria certo se estivesse dizendo que 2 terabytes é comum para o disco rígido, para o HD, para o hard disk. Aí sim estaria correto, certo? Então, errada, incorreto a letra A. Vamos analisar a letra B. A letra B disse 3.3 GHz é a velocidade do processador. O que significa esse valor GHz? GHz quer dizer gigahertz. Gigahertz. Então, ele está dizendo na letra B que 3.3 GHz é a velocidade do processador. Bem, o processador do computador é a CPU, é a unidade central de processamento. Aqui eu estou te mostrando um exemplo de processador típico de um computador. Esse processador possui o que a gente chama de clock. O clock do processador é a frequência de operação dele, é a quantidade de ciclos de processamento que ele consegue realizar por segundo. E isso é medido em hertz. Então, quando eu digo 3.3 GHz, isso indica o clock do processador, é a sua frequência de processamento, é quantos ciclos de processamento ele consegue realizar por segundo. Olha só, embora o clock não seja o único parâmetro que indica a velocidade do processador, eu posso dizer que ele é um dos elementos que indicam a velocidade do processador. Sim, o clock do processador, que é a frequência de operação dele, a quantidade de ciclos que ele realiza por segundo, de fato é um indicativo de velocidade do processador. Não é o único, mas é um dos indicativos de velocidade do processador, um dos mais importantes. Então a letra B está correta, porque embora 3.3 GHz, Hertz seja medida de frequência, indica a frequência de operação do processador que a gente chama de clock, essa frequência indica a quantidade de ciclos por segundo. Quantidade de ciclos por segundo. Então, o clock é sim um dos parâmetros que indica a velocidade do processador, embora não seja o único. Então tá certo dizer que 3.3 GHz é um indicativo da velocidade do processador. Embora não seja o único, é um deles, que é o clock, que é a frequência. Tá certo a letra B de Brasil como resposta para essa questão. Outra forma de estar certo, 3.3 GHz, era indicar que isso indica a frequência de operação ou o clock do processador. Também estaria certo. Além de dizer que ele é um dos indicativos de velocidade final aí do processador, embora não seja o único. A letra B, então, é a resposta correta para essa questão. Vamos ver as outras alternativas que, a princípio, então, têm que estar incorretas. Ele diz, 100 Mbps é a velocidade do chipset. Quando ele cita 100 Mbps e bota lá o B minúsculo, isso significa 100 megabits por segundo. 100 MB minúsculo PS significa 100 megabits por segundo. E ele está dizendo que isso é a velocidade do chipset. Em primeiro lugar, nós temos que aprender o que é a história do chipset. Um chipset é um conjunto de chips que vem previamente incorporado lá no circuito da placa-mãe. E esse conjunto de chips chamado chipset, ele controla a comunicação de dados entre os periféricos e o próprio processador. Então, por exemplo, o chipset é como se fosse um conjunto de chips que serve de intermediário lá na placa-mãe entre a comunicação do processador e os periféricos. O chipset, então, controla o fluxo de dados dos periféricos até o processador. E esse conjunto de chips, chamado de chipset, vem previamente incorporado lá no circuito da placa-mãe. Só que, claro, cada placa-mãe tem o seu próprio conjunto chamado chipset. Esse é um diagrama de um chipset de uma placa-mãe, mostrando que os diversos periféricos, os diversos barramentos se comunicam através desse chipset com o processador.
E a velocidade do chipset depende de cada elemento do qual ele está se comunicando. Ora com o processador, ora com os periféricos, ora com a memória, ora com as conexões. Então, isso é variável. Quando eu vou visualizar a questão que diz 100 megabits por segundo é a velocidade do chipset, não. Na verdade, 100 Mbps é mais comum para indicativo de taxa de transferência de dados nas redes de computadores. Por exemplo, para medir a velocidade de acesso à internet ou a taxa de transferência de dados em redes de computadores, é muito comum a gente usar o parâmetro megabits por segundo, que é aproximadamente milhões de bits por segundo. Então, no exemplo da letra C, eu diria que é mais comum 100 megabits por segundo como um indicativo da velocidade de transferência de dados de uma placa de rede. Esse aqui é um exemplo de placa de rede que eu estou chamando de placa de rede 10/100/1000. Por quê? Porque ela pode trabalhar a 10 megabits por segundo, a 100 megabits por segundo, como a questão indicava, e até 1000 megabits por segundo. Então, quando eu digo 100 megabits por segundo, isso é mais aplicável, quer dizer, é uma taxa de transferência de dados mais aplicável às placas de rede, ou a taxa de transferência de dados nas redes de computadores. Então eu diria, a letra C seria correta se ele tivesse dito 100 megabits por segundo é a velocidade indicativa de uma placa de rede. Aí estaria correto, e não do chipset. Então não está correto a letra C. A letra D disse 4 MB. 4 MB é a capacidade do HD. 4 MB é a capacidade do HD. A gente viu agora há pouco a história do HD. MB, 4 MB, significa 4 megabytes. 4 megabytes é aproximadamente 4 milhões de bytes. Que não, observa, não é uma capacidade usual para o HD, como diz a letra C, a letra D. A capacidade usual para HD é ou na casa dos gigabytes, bilhões de bytes, ou na casa dos terabytes, como esse exemplo, 2 terabytes para o HD, 2 trilhões de bytes. 4 MB, 4 megabytes para o HD é uma capacidade muito baixa, muito pequena, que não é uma capacidade usual para o HD. Então 4 megabytes não é capacidade do HD. HD seria 500 gigabytes, seria 750 gigabytes, 1 terabyte, 2 terabytes, aí sim seria correto para o HD. 4 megabytes é muito pouco para o HD. Um arquivo de música, às vezes, que tu baixa da internet, já tem 4 megabytes. Imagina quantos arquivos tu pode armazenar no HD. Então o HD não é tão pequeno assim, ele não tem capacidade só na casa dos mega. Na casa dos giga alto ou terabytes. Aí sim a historinha do HD. Errado a letra D. O que eu poderia dizer que tem capacidade na casa dos 4 megabytes? Aproximadamente, se ele estivesse dizendo, por exemplo, a memória cache. Existe uma memória chamada memória cache, que normalmente vem dentro do processador. Então aqui dentro do processador, dentro da unidade central de processamento do teu computador, existe uma memória chamada memória cache. E essa memória cache, ela é medida em diferentes níveis. Existe a memória cache de nível 1, que é a memória cache L1, tem a memória cache de nível 2, que é a memória cache L2, tem a memória cache de nível 3, que é a memória L3. Então, L1 vem de level 1, level 2, level 3. L1, L2, L3 são tipos de memória cache. São os níveis da memória cache. E essa memória cache eu encontro dentro do processador do computador. É aqui que a gente vai encontrar a memória cache. Qual é a capacidade usual da memória cache? Aqui, eu te dou o exemplo de um processador que tem memória cache L1 na casa dos kilobytes, quilo é 1000, quer dizer, bem pouquinho na casa dos kilobytes. Tenho memória cache L2, também na casa dos kilobytes, aqui indicado, bem pouco, kilobytes é aproximadamente 32 kilobytes, que ali está citado, seria aproximadamente 32 mil bytes, é bem pouco. E a memória cache L3 ali, 3 megabytes. Então, por exemplo, quando eu falo sobre 4 MB, 4 megabytes, isso seria mais aplicável para indicar a capacidade da memória cache usual de um processador. Tem processadores que possuem sim memória cache em aproximadamente 4 megabytes, 3 megabytes, 4 megabytes, isso varia de cada processador. Então, quando eu falaria em 4 megabytes
e pensaria em um dispositivo do teu computador, eu diria 4 megabytes é muito usual para medir a capacidade, ou é um valor muito usual para a capacidade de armazenamento da memória cache que está dentro do processador. E essa memória cache serve justamente para armazenar os dados que são usados com maior frequência durante o processamento. Isso porque a memória cache é muito rápida para acesso aos dados. Resumo da história. Descobrimos que a letra D não está correta, porque disse 4 MB é do HD, e o HD está na casa dos giga ou dos tera, é muito maior que isso. Bem, a letra E dizia 64 bits é a capacidade da memória ROM. Errado. A memória ROM é conhecida como a memória somente de leitura do teu computador. E ela tem uma capacidade muito pequena de armazenamento, para armazenar só algumas instruções de inicialização do teu computador. Um chip de memória ROM, então, não é medido em bits. Na verdade, um chip de memória ROM tem a sua capacidade medida também em bytes, bem baixo, bem pequenininho, para armazenar algumas informações de inicialização. Isso porque essa memória ROM é uma memória somente de leitura e que vem gravada pelo próprio fabricante. O fabricante grava os dados nessa memória ROM e para o usuário ela é somente de leitura. Isso no memória ROM. Então o que eu diria sobre 64 bits? Seria muito mais comum para indicar o que nós chamamos de arquitetura do processador. Os processadores podem ser construídos em arquiteturas diferenciadas. Por exemplo, existem os processadores de 32 bits na sua construção de arquitetura e os processadores de 64 bits na sua constituição de arquitetura. Então, quando a gente fala sobre 32 ou 64 bits, isso seria mais correto aplicado à questão que dissesse, indica a arquitetura do processador. Perfeito, os processadores são construídos com base em arquiteturas, e isso é medido em bits. Por exemplo, arquitetura de 32 bits, arquitetura de 64 bits. Errado a letra E. Então, 64 bits não é a capacidade da memória ROM. Seria um indicativo correto se ele tivesse falado sobre 64 bits, o indicativo da arquitetura de um processador. Aí sim seria correto a letra E de Equador. Portanto, o resumo da nossa história é que a resposta certa dessa questão, de fato, é a letra B. É a única que está correta. 3.3 GHz, que é o clock, que é a frequência, é um dos indicativos de velocidade do processador. Como ele disse que é a velocidade do processador, dá para aceitar a letra B como a resposta correta para essa questão. B de Brasil. Certo, pessoal? Até a próxima questão, então. Bons estudos.